Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar, meu nome é Henrique Stachon, eu sou médico, eu sou espírita também. Após me formar médico, me especializei em cirurgia geral, depois eu fiz mestrado em biotecnologia, depois me pós-graduei em medicina integrativa pelo Albert Einstein. Enfim, entre outros, sou professor de medicina também, da Faculdade Pequeno Príncipe. Nosso tema de hoje, então, é a influência dos pensamentos no desenvolvimento da depressão. Bom, primeiro, o que é a depressão? Então, conforme o DSM-5 é um tratado internacional de psiquiatria, onde tem as especificações do que é cada doença psiquiátrica reconhecida, medicamente falando, quais são os seus sintomas, e, enfim, todas as suas particularidades, todas as suas características. Então, segundo o DSM-5, o compêndio utilizado aí para pegar esse significado do que é depressão, então, é uma tristeza muito grave ou persistente, que pode interferir no dia a dia da pessoa, diminuindo seu interesse ou prazer em atividades diárias. Isso é o segundo DSM-5. Então, pensando assim como um sintoma, a depressão pode surgir depois de algum tipo de evento muito marcante, como, por exemplo, aí, um transtorno de estresse pós-traumático, um luto, mas também pode acontecer em vários casos de demência, esquizofrenia, muito comum em quadros de alcoolismo, e algumas doenças clínicas, como a deficiência de vitamina D. Uma vitamina D é dependente da exposição à luz solar, para a gente sintetizar. Então, a baixa exposição ao sol, sim, é uma causa de depressão. E também pode ocorrer em resposta a circunstâncias estressantes, circunstâncias sociais ou até mesmo econômicas, Uma família enfrentando uma situação de desemprego, dificuldade para pagar aluguel, comida, sim, isso pode desencadear sintomas de depressão também. Pensando em uma síndrome, já pensando então medicamente falando, não é apenas as alterações de humor, não é apenas tristeza, irritabilidade, sentimento de culpa ou incapacidade de sentir prazer, mas também outros aspectos como prejudicamento do sono e de atividades cognitivas. Então, a pessoa fica com um pensamento mais lerdo, pode ter também alteração do apetite. Então, como doença, a depressão é classificada de diversas formas, dependendo do período histórico. O conceito de depressão lá nos anos 50 já difere bastante dos anos 90 e agora, nos anos 2020, mais diferente ainda. E também, de acordo com os autores, e o ponto de vista adotado. Então, um livro de clínica médica vai diferir um pouco do livro de psiquiatria, em alguns aspectos. Bom, então, entre esses quadros mencionados, na literatura atual, a gente tem como parte da depressão transtorno depressivo maior, que é a depressão comum que a gente conhece, melancolia, distimia, depressão integrante do transtorno bipolar, aquele paciente que alterna depressão com período de mania, e depressão como parte da ciclotimia. É parecido com o bipolar, mas o paciente cicla mais rápido, até dentro do mesmo dia. Bom, então, no diagnóstico da depressão, leva-se em conta sintomas psíquicos, sintomas fisiológicos e evidências comportamentais. O que é cada um desses? Sintomas psíquicos estão aqui dentro. Ninguém pode ver. Eu sinto, mas ninguém vê. Sintomas fisiológicos, os sintomas que acontecem no meu corpo. As outras pessoas podem observar isso acontecer. E evidências comportamentais, enfim, o meu comportamento, as coisas que eu passo a fazer tendo depressão. Então, vamos dar uns exemplos aí.
Então, nos sintomas psíquicos, humor depressivo. Redução da capacidade de ter prazer nas atividades que costumavam dar prazer antes. Então, por exemplo, a pessoa gostava muito de jogar futebol, agora um amigo liga lá, vamos lá jogar futebol. Ah, vou não. Quero. A pessoa gostava muito de, sei lá, de pescar. Chega o filho lá, pai, vamos pescar. Não quero, não vou. Isso é ele que está sentindo, né? Outro sintoma, fadiga ou sensação de perda de energia. Ai, não tenho vontade de nada, não tenho força, me sinto sem ânimo para fazer as coisas. É esse sentimento. Diminuição da capacidade de pensar ou de se concentrar ou até mesmo de tomar decisão, né? Raciocínio mais lento. Então, esses seriam os sintomas psíquicos, né? E aí, como sintomas fisiológicos, eu tenho alterações do sono, normalmente diminui a qualidade do sono, o paciente não faz as 4 fases do sono, não faz a fase de sono REM, que é a fase mais importante do ponto de vista de limpeza de metabólitos no cérebro e de restauração de funções fisiológicas. E aí, com isso, ele fica sonolento o resto do dia, porque ele não fez um sono de qualidade. Alterações do apetite, pode ser para mais ou para menos, tá? Se o paciente já tem um componente de ansiedade junto, normalmente é para mais, né? Come mais, engorda, ganha peso. E né, se o paciente não tem ansiedade, então ele pode ter diminuição do apetite. E redução do interesse sexual. Como evidências comportamentais, então, tem o retraimento social. O paciente não sai mais de casa. Ele vinha toda terça aqui no centro espírita, não vem mais. Não está mais vindo. Ele ia no mercado lá, não vai mais. Ele ia na casa do compadre lá para tomar um chimarrão, botar o papo em dia, não vai mais. Crises de choro. Você chega lá visitar a pessoa, está chorando, o que aconteceu? Meu time perdeu. É uma justificativa, assim, não é muito plausível para chorar mais do que um dia, mas... mas já é quinta-feira, o time perdeu no domingo, assim, tá chorando, tô chorando. Então, tô chorando, o que aconteceu? Não, o pneu do meu carro furou 5 anos atrás. Qualquer memória causa choro para esse paciente. Comportamento suicida. E aí, gente, quero deixar bem claro que, assim, não é só aquele planejamento com detalhes. Eu vou fazer tal coisa no tal dia, vai ser assim, assim, assado. Mas aquela sensação assim também se eu morrer hoje, não vai fazer mal nenhum, né? Deus, se quiser me levar, tô aqui. Sei que pelo menos 10% de quem está aqui já deve ter tido esse pensamento em algum momento da vida, né? Então, tendo esse tipo de pensamento, por exemplo, mais a combinação desses outros sintomas que a gente falou antes, já posso caracterizar a doença de depressão. E outra evidência comportamental é retardo psicomotor, lentificação generalizada. Então o paciente fica lerdão, assim, fica devagar, fica aquela fala mansa, assim, tal. Ou o contrário, agitação psicomotora, aquele cara que era mais calminho, está todo agitado e está impaciente, pressa, isso também pode acontecer, né? Qualquer um dos dois extremos. Bom, aí nós temos uma frase desse pós-doutor, né? Que é um neurologista americano, e ele fala assim, que sentimentos produzem um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Então, o sentimento, eu senti, por exemplo, eu vi esse marca-página aqui, me senti alegre por ter visto ele. Então, a alegria, essa alegria que eu senti, libera uma série de compostos químicos lá no meu cérebro. Esses compostos, neuropeptídeos ou moléculas de emoção, a abreviação científica MDE, tá? Molécula de emoção,
são cadeias de proteínas fabricadas no hipotálamo, que é uma região do cérebro, uma região do sistema nervoso central. Sendo assim, para cada sentimento é produzido um composto químico específico. Como assim? Quer dizer que então nós temos uma química cerebral específica. Esses neuropeptídeos, esses neurotransmissores, são proteínas, viu, gente? Proteínas. Então, são, no cérebro, basicamente esses 4 neurotransmissores: serotonina, dopamina, acetilcolina e GABA. Bom, o que é cada um? Serotonina é o neurotransmissor que causa a estabilização de humor, felicidade, a sensação de felicidade. Fico feliz, eu libero serotonina. E aqui tem uma particularidade que a serotonina, né, ela precisa de um aminoácido chamado triptofano, que nós conseguimos na alimentação no chocolate. O cacau é rico em triptofano. Então, por isso, né, a gente come chocolate, tem aquele bem-estar, né, porque realmente comer o chocolate aumenta, né, a serotonina no corpo, porque ele tem um precursor de serotonina, que é o triptofano. É uma química parecida, né, com outros vícios aí, né, com cigarro, cocaína, né, que vem uma molécula química no nosso sistema nervoso central. Por isso tem pessoas que têm dificuldade de largar o chocolate. Bom, outro neurotransmissor, então, a dopamina. Dopamina faz o quê? Estado motivacional, desejo, motivação mesmo. O cara acorda assim, oba, hoje eu vou levantar da cama porque hoje eu vou lá no meu trabalho. Hoje eu vou levantar da cama porque é o dia do meu casamento. Motivação. Né? Dopamina é motivação. É importante que a gente tivesse isso pensando 15 mil anos atrás, né? No desenvolvimento biológico da espécie humana, porque isso que nos fazia ir atrás de abrigo, ir atrás de alimento e querer procriar. Tá? Sem essa característica, se a gente não tivesse, né, esse neurotransmissor, a dopamina, provavelmente a espécie humana já teria sido extinguida. Não teríamos motivação para sair da caverna buscar comida e morrer de inanição. E esse aqui é o principal vilão de todos os vícios. Então, todos os vícios estão ligados à liberação de dopamina no cérebro. Tá? Em altas concentrações. Televisão, as telas fazem liberação de dopamina. A gente fica viciado em tela, celular, Instagram, Facebook. Igual a gente fica viciado em cigarro, álcool. Terceiro neurotransmissor aqui é a acetilcolina. Essa molécula é envolvida então nos processos de atenção, fixação de memória, aprendizado. Né? Então, né, se eu quero que meu filho aprenda as coisas na escola, tal, né, tem que ter uma alimentação que provenha para ele, né, o que a gente necessita para produzir acetilcolina. Né? A colina, só essa parte da molécula, né, a gente consegue pela alimentação, e o resto da reação química a gente faz no nosso corpo. E quarto e último neurotransmissor, o GABA, envolvido na sensação de calma, tranquilidade. Né? Bom, além desses, nós temos hormônios. Qual a diferença de neurotransmissor e hormônio? Então, o neurotransmissor, ele é uma molécula para fazer a comunicação entre dois neurônios. Será que eu vou aparecer na câmera assim? Pense que eu sou o final do neurônio e a mesa aqui é o começo do outro neurônio. Comunicação entre um neurônio e outro a gente chama de sinapse. Então, passa a corrente elétrica dentro do neurônio, faz alterações da membrana que produz energia elétrica ali, a voltagem, chega aqui na ponta, eu libero esse neurotransmissor. E ele já é captado aqui por esse outro neurônio. É um espaço microscópico, tá? Praticamente encostado, mas é encostado, ele precisa liberar a substância. E no neurônio que vai receber, ele tem receptores semelhante ao formato aí de chave e fechadura. Ele tem um formato que a molécula encaixa perfeitamente, que outra não se encaixa ali, como uma chave na fechadura.
Ele tem uma fechadura, eu pego uma chave da minha casa, tento pôr, ele não vai abrir, porque não é o formato certo. Então, outra molécula não vai encaixar naquele receptor e desenvolver a passagem da informação, somente aquela específica. Bom, nós temos plasticidade neuronal. A gente consegue estimular, através de repetição, treino, ou através de uma alta descarga de neurotransmissores, novas sinapses, novas conversas entre outros neurônios. O neurônio consegue espichar, criar um bracinho aqui e fazer conversa com aquele outro neurônio também. E aqui, se eu libero muito neurotransmissor, eu tenho um estímulo para que, cronicamente, para que o neurônio que vai receber informação aumente o número de receptores na sua membrana. Porque eu libero sempre, por exemplo, 10 unidades desse neurotransmissor. Mas aí chega aqui, daqui a pouco eu libero só 2, não é o suficiente para estimular mais o neurônio receptor. Esse é o problema dos vícios, gente, que libera muita dopamina e depois atividades que liberam menos dopamina não dão mais motivação para o paciente. Tá? Bom, então, neurotransmissor, a comunicação é próxima, ele sai de um neurônio e já é captado pelo outro. E os hormônios são moléculas também para comunicação, mas para comunicação à distância. Eu libero o hormônio numa parte do corpo, ele viaja o corpo, chega em outra distante e aí desencadeia a transmissão de uma mensagem, né? ou o início de uma tarefa, por exemplo. Então, um exemplo aqui de hormônios que agem no nosso cérebro. As endorfinas são moléculas liberadas, gente, com atividade física, com exercício físico. Produz sensação de calma, prazer, bem-estar e de recompensa. Recompensa, aquilo que eu preciso fazer, né, para quando eu estou na motivação, por exemplo, eu quero fazer uma xícara, estou modelando a argila ali, fazer uma xícara, e no final que fica pronta, libera endorfina, aí tem a sensação de recompensa. O outro hormônio, cortisol, tá? Ele é liberado em atividades de estresse, tá? E é um dos hormônios que a gente reduz com o sono, tá? Com o sono pelas 4 fases, passando pelo sono REM. E aí, no sistema nervoso central faz sensação de resposta, de estresse. É o que deixa a gente nervoso cronicamente. Testosterona não é só um hormônio sexual, que dá caráter sexual masculino, mas lá no cérebro, né, ele dá, então, informação de ação, força, coragem. Tá? Então, quanto maior a concentração de testosterona no corpo, menos medo aquele indivíduo sente. Adrenalina é um hormônio liberado quer dizer junto, renal, né, a glândula suprarrenal, que fica em cima do rim. Então, ela é produzido na suprarrenal, lá em cima do rim. Tem ação nos vasos sanguíneos, aumentando a pressão, mas a ação no sistema nervoso central é de reação, alerta. É a nossa reação de bater ou correr. Toma um susto. A gente morava nas cavernas, vem um leão, aparece um leão. Né? A adrenalina fazia com que chegasse muito sangue nos músculos para ou enfrentar o leão ou sair correndo para sobreviver. Né? Então, essa sensação no cérebro, reação alerta. E a ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio que desencadeia trabalho de parto, que faz a contração do útero, né? Sensação de amor e confiança. Cada um desses eu posso artificialmente aumentar no meu corpo com exercícios. Eu posso aumentar a ocitocina tendo um orgasmo, né? Relação sexual, com abraço também. Então, quando se chega no centro espírita, e a pessoa está lá e te dá um abraço de 40 segundos para te receber, ela está, além de ser empática, né, para te receber bem, está fazendo liberar ocitocina, para você sentir amor, confiança. Eu posso aumentar o meu cortisol, não dormindo, ficando nervoso, situação de estresse. Enfim, cada um tem atividades para eu fazer. E
Por que precisava falar tudo isso antes de eu falar da influência dos pensamentos na depressão? Bom, vocês tinham que saber o que era depressão e saber da química cerebral para saber o que os pensamentos fazem no cérebro. Então, lá no nosso cérebro, nós temos a formação, ou então o arquivamento das nossas memórias, mas também das nossas crenças. Então, o cérebro basicamente é composto de dois hemisférios distintos, direito e esquerdo. Anatomicamente eles são iguais, mas funcionalmente eles são diferentes. O hemisfério esquerdo cuida da razão, tudo que é racional, matemática, 1 mais 1 igual a 2, ângulo de 90 graus, papapá. O engenheiro trabalha muito mais do lado esquerdo do cérebro. O lado direito é coisa abstrata. São as emoções, sentimentos, é a arte. Então, um pintor, um artista, um compositor de música trabalha muito mais do lado direito do cérebro. Emoções. Bom, e lá no cérebro, né, no arquivamento dessas nossas crenças, das nossas memórias, nós temos 3 níveis, então, de crenças. O primeiro nível são as convicções e certezas que eu tenho consciência, que eu penso de propósito, que eu falo, que eu repito. Um exemplo, o carro é caro, esse presente é muito bom. As coisas que eu falo, afirmo. Eu tenho, num nível um pouco mais profundo do cérebro, as crenças intermediárias. São as crenças, então, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, por exemplo, a criança que cresceu vendo o pai trair a mãe. O pai cometer adultério, seguidamente. Ela vai guardando várias memórias. Hoje o pai traiu a mãe, hoje o pai traiu a mãe, papapá. O acúmulo dessas memórias gera uma crença que é os homens são infiéis. Todo homem é infiel? Não. Mas aquele causou essa crença naquele indivíduo. Ok? Outro tipo de exemplo. O mundo não presta, ganhar dinheiro é difícil. São crenças. E as crenças mais profundas, aqui nível 3, então são as crenças sobre o indivíduo. Sobre o que eu sou, o que eu faço, o que eu tenho. Bom, a base das crenças é definida principalmente até os 12 anos de idade, tá? Então, até os 7 anos o cérebro cresce em tamanho, a partir dos 7 anos fica deste tamanho até a idade adulta, depois começa a atrofiar, né? E em termos de função, então, de software, de programação, né? Então, eu consigo programar isso mais ou menos até os 12 anos de idade. Por isso tem muita importância os pais, os criadores, né? Quem está criando aquela criança, as coisas que repete todo dia para essa criança. Então, a criança vai lá e derruba água em cima da toalha. Seu burro! Daqui a pouco ele vai lá e derruba o copo na escada. Seu burro! O dia que essa criança for fazer vestibular, o que o cérebro dela, na sua parte mais profunda, vai pensar, eu sou burro. E aí ele leu a resposta certa e ele vai assinalar a errada de propósito, porque a crença desse cérebro é, eu sou burro. Consciente, ele não está pensando isso. É a parte inconsciente do cérebro. Então, a criança que leva muita crítica, surra, vai gerar um tipo de crença. Criança que cozinha com a mãe, que passeia no parque com a família, vai gerar outro tipo de crença. Criança que presenciou o divórcio dos pais vai criar outro tipo de crença. Bom, eu falei para vocês, né, daqueles neurotransmissores, daqueles hormônios e quais são as sensações no cérebro. E antes eu falei para vocês também que se eu libero na sinapse muito neurotransmissor de um tipo, cronicamente, repetidas vezes, é estímulo para o neurônio receptor aumentar o número de receptores. E aí, para o estímulo ser certo, eu preciso daquele número. Se
Se depois eu tenho uma informação com menos quantidade de neurotransmissor, essa informação não passa mais. Se eu não ativar os 10 receptores, não passa informação. Estou ativando só 2, não passa mais. Então, todas as experiências, estímulos que a gente passa na nossa vida, criam uma memória. Ah, eu vim aqui no CPEC dar uma palestra. Cria uma memória. A memória lá no meu cérebro. E essas memórias, elas vão gerar significados. A hora que eu vou dormir, a hora que eu penso em outra coisa, isso lá no meu cérebro vai gerar um significado. Vai gerar um sentimento. E o conjunto de sentimentos determina, para a parte inconsciente do meu cérebro, a formação de uma crença. Por que é importante falar isso? Bom, porque toda vez que eu comunico, quando eu comunico, vou voltar um slide, é uma experiência, um estímulo que vai gerar uma memória, que tem um significado e um sentimento que vai criar uma crença no meu cérebro. Então, a comunicação e a linguagem são poderosas ferramentas para moldar crenças. E existem 2 tipos de comunicação. Tem a comunicação verbal, são as palavras que eu falo, né? E a comunicação não verbal, postura, gesto, tom de voz, expressão facial. Então, se eu passo o dia assim, ó. Será que eu estou liberando serotonina? Que era o neurotransmissor da sensação de felicidade? O que eu estou gerando para o meu cérebro? Que crença? Aqui, ó. Uma experiência que gera uma memória, que gera um sentimento, e vai gerar uma crença. Agora, pois bem, certo pesquisador, estudando isso, ele falou, mas será que é mesmo assim? Vou fazer uma experiência. Pegou um texto de redação, e selecionou 60 professores para fazer a correção. Separou em 3 grupos de 20. Para o primeiro, ele falou assim, corrija. Para o segundo, ele... Vou pegar aqui na minha mala uma caneta para eu poder fazer o exemplo certo. Para o segundo grupo, ele deu uma caneta e mandou que ficasse com a caneta na boca. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Por 10 minutos, daí fosse corrigir a prova. E para o outro grupo, mandou eles ficarem de cara fechada, pelo mesmo tempo, e daí corrigir a prova. A prova não, a redação. O grupo que ficou com a caneta deu notas muito melhores. O grupo que ficou assim deu nota muito pior. Ou seja, nossa comunicação não verbal gera, sim, crenças no nosso sistema nervoso central. Eu quero que vocês vejam essa charge, e olha só, isso aqui saiu ó, em 1960 lá nos Estados Unidos, não é de hoje isso, tá? Quem lembra aí do Charlie Brown, do Snoopy? Então, ó, Charlie Brown está falando assim, essa é minha postura de deprimido. E aí ele diz assim, quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. A nossa palavra, ela é capaz
e fazer muita coisa. Então, quando diz assim, a palavra tem poder. Você diz, eita, mais um crente aí chato. Não, é verdade. O que eu falo, o que eu tenho de postura, o que eu penso, molda crenças lá no meu cérebro. Muda a quantidade de receptores na fenda sináptica. Interfere na qualidade das minhas sinapses. Então, o que acontece? Qual que é o remédio mais comum para a depressão? Inibidor de recaptação de serotonina. O que acontece? Serotonina. Sensação de felicidade. Toda vez que ele liga, o neurotransmissor liga no receptor, ele ativa, né, a cascata elétrica e depois ele é solto e aí ele é recaptado pelo neurônio aferente, né, o primeiro que liberou a informação. Então, o remédio mais comum é baseado em inibir essa recaptação. Para quê? Para aumentar a quantidade de serotonina na fenda sináptica, para aumentar a sensação de felicidade. Uau, uma ótima ajuda. Mas se eu tomar isso e continuar assim, ó céus, ó vida, mais um dia de garoa. Eu não vou melhorar. Vou continuar com depressão. Agora eu levanto desanimado e corrijo a postura, abro a porta de casa, a primeira pessoa que passar eu digo bom dia. O que eu estou comunicando para o meu cérebro, para a parte inconsciente do meu cérebro, que é um bom dia. Eu olho para o segundo, bom dia. Daqui a pouco eu encontro mais alguém, bom dia. Dentro do elevador, bom dia. Daqui a pouco, não preciso mais tomar antidepressivo. Eu estou criando a crença no meu cérebro, estou modulando a quantidade de receptores na membrana dos meus neurônios. E eu volto a ter o meu basal, né, a sensação de felicidade. Mas depende do conteúdo do que eu estou pensando. Dizem por aí que o povo de Curitiba não dá bom dia no elevador. Não é à toa que nós temos muito mais depressão aqui do que na Bahia, Salvador. Dados. Epidemiologia. Uma doença que é mais prevalente aqui. Aqui a gente tem menos vitamina D, porque tem mais dias nublados e com chuva, mais até do que Londres. Por 2 dias no ano a gente vence Londres como a capital mais chuvosa do planeta. Mas não é só isso. Lá na Finlândia eles ficam 6 meses sem energia, sem luz do sol. E como que eles são hoje o país mais feliz do mundo? Segundo lugar é a Estônia, Tallinn, na frente de Helsinki. É só atravessar, pegar o barquinho ali, 2 horas de barco, tá ali. Tem um inverno sem luz, poxa, eles ficam de antes do Natal até meados de janeiro sem ver a luz do sol. Como que eles são felizes? Eles já tiveram as maiores taxas de suicídio do mundo. Aí começaram a estudar o assunto, resolveram, então vamos dar vitamina D para todo mundo, melhorou. Vamos fazer coisas para eles se sentirem felizes. Lá que começou com aqueles trabalhos do tipo máquina de café liberada, pode pegar café a qualquer hora. Você tem que buscar seu filho na escola, tudo bem se sair mais cedo. Nasceu seu filho, que 5 dias de licença paternidade. 1 mês lá com a tua mulher ajudando. Poxa vida, a criança vai mamar 3 horas, como é que você vai vir trabalhar? Cansado. E aí aumenta a sensação de felicidade das pessoas, todo mundo lá se sente feliz, pronto. Dos locais com o maior número de suicídio do mundo passaram a ser, né, as localidades mais felizes do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E olha só, lá na Bíblia, que é o livro de maior sabedoria do planeta, e eu digo que é um livro de conduta diária, a Bíblia não é um livro sobre fé, é um livro sobre agir, sobre conduta. Está escrito assim, opa, apertei o errado, apertei 2, né? Está escrito assim lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Essa carta, né, ele estava falando assim, para essa carta de Tiago, né, estava falando assim, foi escrita no período que Paulo estava preso, que tinha perseguição aos cristãos, né, os romanos estavam perseguindo, e aí o pessoal estava desanimado, falou, eu ser cristão, acreditar em Jesus, aí, poxa vida, é ruim, eles querem me matar, queimam nossa casa, né? E eles estavam começando a ficar, ó, Charlie Brown, deprimido. E aí o que o Tiago escreve para eles? Não fiquem deprimidos, fiquem alegres que vocês têm as provações. Se vocês passam a aprovação, vencem ela, né? Está demonstrando integridade do caráter de vocês, e aí não vai lhes faltar nada. Mas, poxa vida, eu vim no Centro Espírita, eu queria saber uma coisa espírita sobre isso. Então vamos lá, no Livro dos Espíritos, né, tem um conceito lá, né, uma pergunta lá de Kardec, né, que quais são as causas das doenças? E aí a resposta dos espíritos é assim, só tem... A causa das doenças está dividida em 3 terrenos, intelecto-moral, fluídico e corporal. E aí ele emenda assim, para destruir uma causa mórbida, uma causa de doença, ok? Há que combatê-la em seu terreno. Ou seja, se eu tenho uma doença corporal, eu tenho que combater no corpo. Se eu tenho uma apendicite, eu tenho que fazer uma cirurgia. Não tem como. Não vou curar apendicite com passe. Mas, se o problema é fluídico, eu tenho que curar no terreno fluídico. A depressão é no terreno fluídico. Como assim? Vamos falar mais sobre isso. Então está escrito lá, né, no item 100 do Livro dos Espíritos, que como espíritos de terceira ordem da escala, né, nós somos a terceira ordem, nós sofremos a predominante influência da matéria. Como assim? O corpo influencia, provocando as paixões. Isso, palavras que, né, como está escrito lá. As paixões são o quê? As emoções. Como nós somos da terceira ordem, ainda cultivamos as más emoções, que são mágoa, ciúme, raiva, inveja, orgulho. Assim, do espírito procede o impacto nos fluidos e desse para o corpo num ciclo vicioso. Então, o corpo influencia o espírito influencia o corpo. Então, eu penso bobagem, coisa ruim, o que manifesta no meu corpo? Depressão. Vai fazer eu pensar mais coisa ruim, que vai piorar a minha depressão. Vai fazer eu pensar mais coisa ruim, vai piorar ainda mais a depressão. Vou pensar mais coisa ruim, vai piorar a minha depressão. Termina com o suicídio. Então, para prevenir a depressão, nós precisamos comunicar alegria, felicidade. Mas eu não estou sentindo, mas lembra que eu experimentar alguma coisa, criar uma memória, a memória vai criar um sentimento. Então, se eu quero me sentir feliz, eu preciso comunicar alegria. Eu preciso fazer o experimento. Eu preciso sorrir. Eu não tenho motivo para sorrir. Peraí, você tem motivo para sorrir. Você quer ficar bom? Você quer ficar melhor? Você quer sair de depressão? Então você precisa sorrir. A partir do momento que eu começo a sorrir, estou comunicando com o meu cérebro que eu estou feliz. Eu vou criar uma crença, vai modular meus neurotransmissores, vai modular os receptores na fenda sináptica e eu vou passar a me sentir feliz. Gente, é um tema assim que eu podia falar umas 4 horas aqui, para poder ser mais completo para vocês. Foi pedido para falar em 30 minutos, eu passei um pouquinho. Obrigado a quem pôde ficar assim, mais um pouquinho. Eu sei que tem, né, outros tratamentos ali embaixo, eu não quero atrapalhar isso. Então,
esse é o fim por hoje. Enfim, quem precisar, quiser saber mais detalhes, pode me procurar aí nas redes sociais, que através do Instagram, pode me fazer perguntas lá, manda um direct, te responde, né? Pode me procurar no consultório, né? Atendo. Queria tanto, poder divulgar, se, poxa, eu sou médico espírita, quem é espírita vem se tratar comigo, não é só remédio, tem outras coisas, então, fui atrás, vamos estudar. Isso que eu falei para vocês aqui é tudo com base científica, exceto o final aqui que eu peguei Bíblia e Livro dos Espíritos, todo o resto antes. Ciência humana. Então, sim, né, o que a gente pensa modula, influencia o funcionamento. Então, o nosso cérebro, o software, o programa, tem a capacidade de alterar o hardware, de mudar a placa. Tá? Eu consigo mudar as minhas sinapses, as minhas comunicações entre os neurônios com as coisas que eu penso, com as coisas que eu vivencio dia a dia. Bom, obrigado a todos pela atenção e uma excelente noite, uma excelente semana para vocês.